Alô pessoal, meu nome é Valdir Carvalho, bem-vindo ao canal Fismate Brasil. Hoje nós vamos apresentar a evolução do número, importante conceito matemático. O que é número? Bem, número podemos definir como um ente matemático que representa quantidade, ou ordem, primeiro, segundo, terceiro, etc. O número surgiu com a necessidade do homem contar objetos, pessoas, frutas, animais, etc. Primeira classe de números que surgiu foram os números naturais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Depois, com o desenvolvimento da matemática, com as operações aritméticas, adição, subtração, divisão, multiplicação, começou a surgir alguns problemas. Viu que essa classe não era suficiente para representar os problemas que surgiram. Exemplo relacionado à dívida. Uma pessoa deve 5 dinheiros, paga 2 dinheiro, fica devendo 3 dinheiro. Como representar essa dívida, esse número negativo? Aí viu-se a necessidade de criar uma nova classe de números, chamado números inteiros, que engloba os números negativos, menos 2, menos 3, etc. Outro conceito importante do número foi o número zero. O número zero foi criado lá pelos hindus, no sistema hindu-arábico, sistema decimal posicional. O número zero é tão importante que merece um vídeo especial a respeito dele. Foi uma grande ideia genial que tiveram os matemáticos lá da Índia, de criar esse número zero, causando uma revolução na aritmética, na álgebra e etc. Com o advento da divisão, né, surgiram problemas também. Por exemplo, dividir 10 por 5, o resultado é 2, número inteiro. Dividir 10 por 3, aí já surgiu um problema, 3,3, 3, 3, 3. Viu que esse número não tem fim, uma decimal infinita. Então, viu que a classe dos números inteiros não era suficiente para representar esse tipo de números, né? Então foram criada a classe dos números racionais, representada por A sobre B, sendo A e B inteiros e B diferente de zero. Problema relacionado à divisão. A multiplicação não surgiu problema nenhum. Mas com o passar do tempo, os gregos lá na Grécia Antiga, cálculo de área, por exemplo, a área de triângulo, e calcular a hipotenusa de triângulo, retângulo, eles repararam com o problema de raiz de 2. Aí viram que raiz de 2 não se consegue representar por A e B, e eles demonstraram isso. Que o raiz de 2 não se consegue representar por A e B, uma fração de números A e B, sendo A e B números inteiros. Então surgiu uma nova classe de números, chamada números irracionais. São os números representados por raízes, que não se conseguem representar por números inteiros, só por maneira aproximada. Com o passar do tempo, o Bhaskara, lá na Idade Média, ele resolvendo a equação do segundo grau, surgiu o problema de raiz negativa. Simplesmente não existia, só trabalhava com a equação do segundo grau, com raiz positiva ou raiz nula, né? Mas negativa simplesmente não existia. Lá para o século XIV e XV, os matemáticos italianos, tentando resolver a equação do terceiro e quarto grau, surgiram o mesmo problema, raízes negativas. Lá eles usaram um truque algébrico, né? Representava o número, exemplo, raiz de menos 2 é igual a raiz de 2 vezes raiz de menos 1. E ficou por isso mesmo. Lá no século XVII e XVIII, meados, lá o grande gênio da matemática, um dos maiores matemáticos de todos os tempos, Leonhard Euler, ele já construiu uma álgebra mais sofisticada para números complexos. Inclusive ele teve uma notação
ele chamou I ao quadrado igual a menos 1, uma notação inteligente e com certas regras algébricas. E ele inclusive descobriu a famosa equação de Euler, né? E elevado a iθ, que é cosseno de θ, e seno θ. É uma grande fórmula. E outros matemáticos também descobriram que o número π, tentando calcular o número π, que é a razão entre o comprimento, a circunferência e o diâmetro, nunca tinha um número exato. Era um número decimal infinito, né? Casas infinitas, nunca chegava ao fim. E esse número aí foi chamado de transcendente, porque não se conseguia mostrar que o π era resultado de raízes, radicandos de polinômios. Outro número transcendente é o número de Euler, 2,71, número E, representado pela letra E. Também é por séries infinitas. Então, os números irracionais tiveram duas classes: os algébricos, representados por radicandos de coeficientes de polinômios, né? E outros são os números transcendentes, representados por séries infinitas. E o desenvolvimento foi acontecendo. Os números complexos já conseguia representar a raiz negativa, né? Usando a notação de Euler. E lá para 1850, um grande matemático irlandês, Hamilton, ele imaginou o seguinte: se nós representamos o número complexo no plano, talvez existam números especiais que possam ser representados no espaço de 3 ou mais dimensões. E ele criou um número chamado quartênios, que ele tem 3 eixos imaginários, I, J, K. O número complexo I ao quadrado é menos 1. O quartênio seria I ao quadrado igual a menos 1, J ao quadrado é menos 1 e K ao quadrado é menos 1. Ele imaginava que esses números seriam muito mais abrangentes, muito mais especiais e com maior utilidade prática que os números complexos. Mas, com o passar do tempo, viu-se que ele estava enganado. O sonho dele não se tornou realidade. Os números complexos são tão importantes que tem um ramo da matemática chamado variáveis complexas, que é um ramo da matemática, faz parte do cálculo, geralmente ensinado no 4º semestre, de curso de física, matemática, engenharia, etc. E o sonho de Hamilton não se tornou realidade, pois tem pouquíssimas aplicações, tanto na física e matemática, dos quartênio, octênio, etc., outro tipo de números especiais. Então, os mais importantes mesmo são os complexos, que mostrou que é o ápice da matemática. Começou com os números naturais, passou por números inteiros, passou por os números racionais, passou por os números complexos, e esses sim, demonstraram que tem utilidade na física, na engenharia, em vários ramos da matemática e da física. Bem, pessoal, aqui é a história sobre a evolução do número. Se você gostou, deixa um like e se inscreva no canal. Até mais!